Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos dar uma olhada no último relatório gerencial do Fundo Imobiliário KNRI11, fundo imobiliário híbrido de peso de uma gestora incrível que é a Kinea e que já está no mercado desde 2010. Então, filtrando aqui bem o meu público, é um vídeo de acompanhamento do fundo imobiliário KNRI11 e vou tentar trazer informações relevantes para você e vou tentar te ajudar um pouco mais a entender como esse fundo funciona e o que está acontecendo aí nesse mês. Então se inscreve aí no canal, deixa um like e vamos lá para o vídeo. Começando aqui pelo que importa, falando dos imóveis do fundo. Então esse fundo tem imóveis de escritórios e imóveis de logística. Então é um fundo híbrido que investe nesses dois setores. Mais ou menos o fundo sempre foi 50% escritório, 50% logística. Hoje ele está ali uns 58% escritório, mais ou menos, eu vou mostrar para vocês. Mas é um fundo que em geral fica nesses dois setores. Aí quando um setor está melhor, acaba carregando um pouco mais o fundo. Quando o outro setor está melhor, acaba carregando um pouco mais um fundo no outro setor. E ele fica nessa. Então quais são os destaques aqui no setor de escritórios do fundo? Temos as Torres Rocha Verá, que foram as recentes aquisições aí do fundo que eles fizeram numa recente aquisição, numa recente emissão que teve aqui no fundo. Então, dois ativos sensacionais em São Paulo. Temos aqui ativos também na Avenida Paulista. Temos esse BioSquare aqui em Pinheiros que está sendo construído ainda, que é uma previsão de ficar finalizado no primeiro semestre do ano que vem, de 2026, que vai ser um mega ativo também para o fundo aqui. Quem está com esse fundo há bastante tempo em carteira está ansioso para ver esse ativo ficando pronto. Temos ativo também em Minas Gerais, tem um ativo aqui no Rio de Janeiro, que nesse caso aqui é um mega ativo também, Lagoa Corporate, mega conhecido aí pelo mercado. Temos ativo em Botafogo, no Rio de Janeiro. Temos ativo aqui no centro do Rio também, que não está indo muito bem, mas é uma aposta aí da gestora. Aqui começando a falar rapidamente dos ativos de logística, que é o portfólio de logística do fundo. Temos em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e etc, né? Que é o ativo de Minas, o restante é tudo São Paulo. Também ativos bem legais. O portfólio de logística desse fundo, ele está indo muito, muito, muito melhor do que o portfólio de logística, o portfólio de escritórios, porque logística no momento está indo muito melhor em questão de mercado do que escritórios, apesar dos mercados de escritórios já estarem melhorando. E quando se fala de alavancagem desse fundo, galera, é uma alavancagem também bem suave. As únicas que nós temos ciência aqui, que a gestora não deixa muito claro, é essa aqui para construir o BioSquare, que é uma laje corporativa. Então é 195 milhões. E temos essa outra alavancagem aqui embaixo, que é para construir, que foi para a compra desse ativo, né, que é o Cabreúva. Somando as duas alavancagens, mais ou menos 7% do patrimônio líquido do fundo está exposto a dívidas. Nada a se preocupar, é um fundo de 4,5 bi de patrimônio. Então são dívidas que você soma ali, dá 320, 340 milhões de reais de dívida. Não são dívidas muito caras também, então em relação à dívida aqui, eu não me preocuparia. Portfólio em geral muito bom, estável pra caramba. Fundo que já está com 15 anos de casa, então, cara, não tem que se preocupar aqui em relação a esse fundo. Temos algumas vacâncias aqui dentro desse fundo, então a vacância em geral está toda no Rio de Janeiro. Então, por conta dos escritórios do Rio, principalmente ali no centro, tá? Então, esses dois ativos aqui, ó, é o ativo que é no centro, de fato, do Rio de Janeiro, e temos esse outro ativo aqui que é em Botafogo. Esses dois têm uma vacância um pouco elevada. Ele mostra aqui quanto que tá de vacância por setor, mas a vacância em geral do fundo é bem pequena. Vou mostrar para vocês já já. Então, dessa vacância toda que ele tem hoje, 75% está no Rio de Janeiro. Aí tem um pouquinho ali em logístico, tem um pouquinho em escritório em São Paulo e tem um pouquinho em escritório em Minas Gerais, nada a se preocupar. Do portfólio inteiro, temos 12% de vacância em escritórios e 2,71% em logística. Essa vacância em logística com certeza vai zerar em breve. O fundo hoje tem 150 inquilinos, então é bem diversificado em questão de inquilino. Muita gente aqui dentro alugando imóvel nesse fundo, nada a se preocupar em questão de inquilinos também. São 13 edifícios corporativos, de lajes corporativas, 8 galpões logísticos. E esse aí é o mapa de onde estão os imóveis do fundo. Então, dando novamente aqui destaque ao edifício Rocha Verá em São Paulo e o edifício Lagoa Corporate aqui no Rio de Janeiro. Dois ativos bem legais. E esse aqui é o gráfico da vacância geral do fundo. Então, deixa eu só colocar aqui. Tá vendo? Ele aqui ele faz uma soma. Ele pega todos os imóveis do fundo, junta tudo e faz uma vacância geral de quanto tá de todos esses imóveis.
a vacância hoje é de 4,5% no portfólio inteiro do fundo. Então não é uma vacância muito grande, é uma vacância que você pode ficar de boa. Tá vendo? Ela sempre ficou aqui em 2 e poucos por cento e recentemente ela subiu, então nada a se preocupar, tranquilo. Vamos ver mais pra frente como é que a gestão vai fazer. Acredito que, galera, deve ficar nesses 4 pouco aqui alguns meses, depois deve voltar a cair. O mercado imobiliário tá bem legal, principalmente aí de logística e o de escritório também subindo bastante de um tempo para cá. Eu não me preocuparia com essa vacância aqui, ativos bem legais dentro do portfólio do fundo. E é isso. Aqui falando de carteira imobiliária, a gente consegue ver de onde é que vem a receita do portfólio do fundo. Então hoje a receita vem 68% de São Paulo, estado de São Paulo, tá? Não é cidade. E aí tem 15% vindo de Minas Gerais, 15% vindo de Rio de Janeiro. É um fundo legal, porque ele não tá ali nos óbvios, né? Rio de Janeiro e São Paulo. Claro que ele tem mais. Mas ele também tem um pouco de Minas. Não, não é Minas só logístico. Geralmente são os outros fundos, né? Aqui tem Minas, laje corporativa. Então uma laje corporativa que tem em Minas Gerais em cima de um shopping. Então é uma laje num mercado que é um pouco mais desafiador, mas que tem esse quesito ali do shopping, de ser um pouco mais fácil e tal. Então é uma como é que eu posso dizer? É uma diversificação interessante para um ativo de laje em Minas Gerais. Aqui como é que está a receita por tipo de imóvel? 53% vem de escritório, 46% vem de logística. Geralmente isso aqui fica meio a meio certinho, 50% logística, 50% logística, mas agora está um pouco mais para escritório. Aqui como é que está a receita por tipo de contrato? 46% vem de contrato atípico, 53% vem de contrato típico. Ou seja, 46% vem daquele tipo de contrato que o inquilino não pode devolver o imóvel sem pagar uma multa muito alta. E 53% vem daquele tipo de contrato que se o inquilino devolver, ele paga ali uns 3 meses de multa, 6 meses, né? Não é algo que segura muito o inquilino, mas que ajuda o fundo aí a longo prazo a sempre estar repondo valores de aluguel, etc. O próximo vencimento relevante para o fundo aqui em questão de contratos é só em 2027, então vamos supor que o mercado de imóveis a ZED fica muito ruim daqui para frente. Só em 2027 que a gente vai começar a ter um problema relevante aqui no fundo, que é quando os contratos vão começar a vencer. Então é bem tranquilo, nada a se preocupar. 2025, 2026, nenhuma grande devolução aí de nenhum grande vencimento de contrato do fundo. Eu só começaria a me preocupar em 2027, mas daqui para lá o fundo com certeza já conseguiu renovar aqui boa parte desses contratos. Aí eles colocam aqui uma tabela bem interessante, que é uma tabela que mostra a absorção aí de carência dos contratos. Então, o fundo teve alguns contratos de locação recentemente que eles ofereceram vacâncias, que eles ofereceram descontos e carências para o inquilino entrar um pouco mais fácil, para eles conseguirem ter um pouco mais de facilidade na hora de arrumar novos inquilinos. Então, eles deram uma certa carência aí para os novos inquilinos. E nesse gráfico aqui ele mostra o tanto que essa carência vai caindo aos poucos, quanto que esse desconto vai caindo aos poucos. Então nesse mês aqui a gente vai ter um incremento aí de R$190 mil de carência, né? Uma diminuição de carência. A partir do mês que vem esse 190 vira 300 e poucos mil, aí vai subindo até chegar a dezembro de 2025, que vai ter um incremento total de receita aqui para o fundo de 2 centavos por cota. Então hoje o fundo entrega R$1 por cota de rendimento, de dividendo mensal. O recorrente do fundo ali de receita de aluguel já está quase nesse R$1, vai acrescentar esses 2 centavos a mais. Isso aqui é legal, tá, galera, de ver, para ver se a gente não vai conseguir ver esse fundo talvez entregando R$1,05 daqui para frente, ou então um pouco mais de R$1. Vamos ver como é que vai ser. Ele coloca aqui uma receita potencial do mês de janeiro de 2025. Isso aqui resume quanto que o fundo poderia ter de receita de locação por cota, tá, galera? Total, né? Que ele coloca R$32 milhões. Eu coloquei aqui para vocês do lado quanto isso representaria por cota, que dá mais ou menos R$1,14 de receita para esse fundo. Então é bastante coisa. Imagina esse fundo diminuindo receita, diminuindo despesa com alavancagem, diminuindo vacância, diminuindo carência, etc. Esse fundo pode ter aí uma receita de R$1,14 por cota. Então ele tem aí bastante coisa, bastante gordura para conseguir entregar um dividendo maior para a gente no futuro. Essa aqui é a tabela de resultado. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. É a tabela de resultado do fundo. Então essa coluna aqui é fevereiro, tá vendo? Aqui é o valor normal, né, em milhões, e aqui é o valor por cota de quanto que o fundo teve aí em fevereiro. Onde está azul é valor que entrou para o fundo, e onde está vermelho aqui, circulado em vermelho, é valores que saíram do fundo. Então vermelho despesa e azul entrada, tá? Então a gente vê aqui que teve
entrada de aluguel dos imóveis, né, de inquilinos que pagaram aluguel, teve receita de aluguel antecipado, então o inquilino que pagou um pouco mais, uma RMG, etc, né, um tipo de aluguel extra que veio para o fundo, receita financeira, que é o tanto que o caixa que o fundo tem hoje rendeu, lucro com venda de ativo, que teve recente também, então ele coloca aqui também legal pra gente por cota, tá? Quanto que teve aí cada coisa. E aqui do lado também tem semestre, tá, pessoal? Que eu gosto de olhar mais o semestre do que olhar um mês isolado. E quando a gente olha aqui em questão de despesa, o fundo gastou aí 14% de tudo que entrou. Então, de aluguel, de receita de caixa, de RMG, de receita de locação, de receita de venda de ativo, etc. Ele gastou 14% do que entrou. Interessante, né? Ver aí que não é um fundo gastão, pelo menos nesse primeiro semestre, né? Tanto nesse mês quanto no semestre foi só 14% de despesa. E aqui onde está sublinhado em verde é o resultado aí do fundo, que nesse mês foi de R$1,05 e ele guardou aí 5 centavos de reserva e entregou R$1 para o cotista. Bem interessante, bem legal. Nesse gráfico aqui você consegue ver aí quanto é que o fundo vem tendo de receita de locação nos últimos meses. Essa barra aqui azul mais escura é o tanto que ele recebeu de aluguel, né? 86 centavos, 98, 1,05, R$1, 99, agora R$1,04. Então o fundo está sempre girando ali naquele R$1 mais ou menos assim de receita de locação. Ele tem um pouquinho de despesa, mas soma aí com a receita do caixa, soma com a receita de uma venda de um ativo, soma com a receita aí de uma antecipação de aluguel, o fundo consegue entregar aí com uma certa facilidade esse R$1 por cota pra gente. Aí aqui é só os comentários do gestor sobre o que aconteceu aí na carteira do fundo, então vamos passar aqui rapidamente. No setor de escritórios aqui do fundo, eles concluíram 2 novas locações, finalizaram uma expansão para um inquilino que já existia no portfólio e tiveram uma devolução de um conjunto lá no edifício Buenos Aires Corporate, que é um edifício bem desafiador para o fundo, né? Aqui no centro do Rio e tal. Então, galera, questão de escritório normal, né? Entrada de 2 inquilinos e uma expansão e uma saída, nada se preocupar. O importante é que a gente continue vendo novas locações, expansões, etc. Nada se preocupar aqui. No portfólio logístico, eles concluíram aí uma locação de 3 novos módulos, 3.600 metros quadrados. Tiveram uma desocupação aqui no ativo Sumaré. E só que a gestora deixou aqui que essa desocupação foi, na verdade, positiva para o fundo, porque era um inquilino que, na visão deles, não estavam indo muito bem. Então, eles já queriam tirar esse inquilino, o inquilino acabou pedindo para sair, etc. Então, foi uma desocupação aqui positiva. 2 desocupações no portfólio do fundo, mas entrou aí 3 novos inquilinos, né? Então, no geral, o resultado muito bom. A vacância continua aquela lá que a gente viu ali em cima. Aí aqui é uma visão um pouco diferente de como é que está o caixa do fundo. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui eles colocam uma tabela de como que está o fluxo de caixa do fundo hoje. Então, no início do mês de fevereiro, eles tinham 107 milhões em caixa, né? Ali em reserva, guardadinho. Não reserva de distribuição, né? Mas em caixa. Aí entrou todo esse valor aqui, né? 27 milhões de aluguel, receita financeira, rendimento do próprio caixa, receita com venda de ativo, etc. Tiveram as despesas aqui em vermelho, né? Então, saiu despesa de compra de ativo, taxa de administração, despesa de condomínio, IPTU, etc. Saiu aqui também rendimento que eles tinham que distribuir no mês. E sobrou aí para o cotista 104 milhões. Eles usaram mais ou menos aí 3 milhões do caixa esse mês para fazer o fundo girar. Se a gente considerar esse tipo de gasto aqui de despesa do caixa do fundo, esse caixa dura mais ou menos mais 26 meses para frente. Então, é um fundo que está bem tranquilo em questão de caixa, em questão de alavancagem, em questão de tudo. Então, é um fundo que eu não me preocuparia em questão de caixa do fundo, tá? Em questão de liquidez, o fundo está indo muito bem aí de um tempo para cá. Aqui é só um comentário que a Kinea gosta de fazer do mercado, né? Aqui eu vou falar só São Paulo, mas começando aqui falando do mercado logístico de São Paulo, eles colocam aqui que o gráfico no mercado logístico tá cada vez melhor, tá vendo? Isso aqui é um gráfico de vacância, eu coloquei essa seta para vocês verem. É uma vacância que está sempre caindo, vacância de logística, e o valor pedido por metro quadrado também está só subindo, também. Então, aluguel sendo reajustado ano a ano, desde 2020 praticamente, o aluguel subindo e a vacância caindo, então, né, só coisa boa, só motivos bons aí. Aqui já falando do mercado de escritório, um mercado um pouco desafiador, um pouco mais desafiador. Em 2019 foi quando foi o ouro do mercado, né, 13% de vacância. Aí depois começou a subir, veio pandemia, etc, né? A vacância subiu bastante. Pico em 2021 de vacância,
23% mais ou menos. E agora está começando a suavemente cair. Agora em 2024 estamos em 20% de vacância no setor. É só em São Paulo, né? Mas ainda é um setor bem desafiador. Valor de metro quadrado também subindo, tá vendo? 2019 era R$68, subindo. Agora estamos quase R$100 aqui em 2024. Interessante, né? Vendo uma vacância alta, mas também valor de aluguel subindo aí por metro quadrado. E para finalizar o vídeo, galera, vou começar a mostrar aqui para vocês também retorno histórico do fundo KNRI11. Nesse gráfico aqui a gente está no site Mais Retorno. Ele compara quanto que o fundo KNRI11 rendeu em comparação ao CDI. Tá? Então a linha vermelha é o CDI e a linha verde é o KNRI11. Então ele aqui ele pega desde o início do fundo, 2010 mais ou menos, e ele vai comparando, tá vendo? Então o fundo ele ganhou do CDI vários anos, né? Então tá vendo? Aqui ganhou muito do CDI, depois ele perde quando o mercado cai, né? E depois ele volta a se recuperar, tá vendo? Então desde 2016 mais ou menos o fundo ganha do CDI, e agora nesses últimos meses ele empatou aí com o CDI por conta do mercado ter caído bastante, mas é um fundo que tem um retorno incrível a longo prazo, é uma segurança bem interessante, tem essa volatilidade de retorno por conta da variação da cota mercado, mas é um fundo que vem entregando rendimento pra caramba, nesse gráfico que ele considera rendimento, mais valorização de cota, etc. Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado do KNRI, fundo incrível, sou cotista há muitos anos. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, se inscreve no canal. Vejo você na próxima. Dá uma olhada nos outros vídeos que vão aparecer aí na tela pra você. Tchau, tchau, até a próxima.